Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a agricultura familiar e a relação dessa categoria com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. No Brasil, a categoria agricultura familiar, também conhecida como campesinato, está presente em mais de 80% de todos os estabelecimentos rurais. E dentre as principais características dessa categoria está o policultivo, que é a diversidade de produtos. Essa é uma das principais características, que a agricultura familiar, ela não é de monocultura, não é de monocultivo, ela tem diversos produtos, é bem diversificado. Ainda que nem todos os produtos sejam para comercialização, mas toda família de agricultura familiar vai encontrar em seu estabelecimento diversos produtos, ainda que seja apenas para subsistência. E muitos deles também com excedente para comercialização. No ano de 2006, uma lei federal de número 11.326 foi considerado um avanço muito importante na categoria da agricultura familiar ou campesinato. Tendo instituído essa lei, a categoria da agricultura familiar por direito, e ainda definiu políticas públicas para esse setor, a exemplo da vinculação da categoria agricultura familiar com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, já existente e havia sido criado em 2003. No artigo 4º da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, a lei diz que essa categoria observará, dentre outros aspectos, os seguintes princípios. Primeiro, a descentralização. Isso é princípio da agricultura familiar. E o que significa a descentralização? Preste bem atenção nisso. Se você administra seu estabelecimento sozinho ou sozinha, sem a participação da sua família na gestão da sua produção, dos seus negócios, você está fugindo do que orienta a lei da agricultura familiar. Então, um dos princípios básicos para ser considerado agricultura familiar é que haja a descentralização na tomada de decisões na unidade produtiva. Isso é, descentralização da gestão. A unidade produtiva não pode ser, jamais, administrada exclusivamente pelo homem ou pela mulher ou pelo filho. Ela precisa ter uma gestão compartilhada entre a família, entre os membros da família, todos que habitam e que trabalham no mesmo núcleo familiar. Precisam participar da gestão da unidade produtiva. 2, o segundo, a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Requisitos básicos para ser considerado a agricultura familiar, que o sistema de produção, o modelo de produção, observe a sustentabilidade pelo menos em 3 dimensões. A dimensão ambiental, que é a preservação dos recursos ambientais, como solo, água, florestas, biodiversidade. A sustentabilidade social, que é a participação respeitosa das pessoas, dos grupos sociais que estão naquela comunidade, que está naquele núcleo familiar. O respeito à capacidade produtiva, à capacidade de trabalho, à capacidade de saberes das pessoas que compõem o núcleo familiar naquela unidade produtiva. E terceiro, a dimensão econômica. É o planejamento de forma que a produção na unidade produtiva tenha resultado econômico satisfatório. E aí, quando a gente fala de resultado econômico, quero já fazer uma correção. Não pense que a sua produção só tem bom resultado econômico quando você está comercializando ou comercializando muito a ponto de ter lucro. Observe que quando você deixa de comprar o ovo, o leite, o feijão, o arroz, o café, o milho, a farinha, as hortaliças, quando você deixa de comprar, é um dinheiro que não saiu. Portanto, isso também é renda, isso também é ganho.
Então, observar essas 3 dimensões, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica, e tendo uma relação respeitosa com essas 3 dimensões, você está obedecendo um princípio de estar incluso na categoria agricultura familiar. Terceiro princípio, a equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, de geração e de etnia. Isso é requisito básico também para se considerar na categoria agricultura familiar. Só que esse respeito a esses aspectos, eles vêm principalmente por parte dos órgãos. Respeitar os aspectos de gênero, que é isso, entender que a mão de obra que está ali dentro é tanto de homem como de mulheres. Não há uma mão de obra exclusiva do homem, nem tampouco exclusiva da mulher. Assim como o respeito à participação da geração, ou seja, que os filhos e que os idosos e os que meia idade, que estão dentro da unidade produtiva, todos têm participação na mão de obra que vai gerar aquela produção. Se sua avó, se sua sogra, seu sogro mora na mesma unidade familiar, de alguma forma essas pessoas estão ocupadas, ainda que sejam pessoas idosas, em algum momento da produção, seja preparando o alimento, seja lavando roupa, seja limpando o ambiente da residência, seja indo até a horta colher uma hortaliça, ou mesmo diretamente na roça participar do plantio, da colheita, dos tratos culturais, na aplicação de um fertilizante, de um defensivo. Então, as pessoas mais velhas, assim como as pessoas mais novas, desde as pequenas crianças mais novas, na agricultura familiar, elas têm envolvimento com o trabalho, com a geração da produção. Você não vai conhecer, não vai ver uma família de agricultor familiar onde a criança, desde pequenininha, não esteja envolvida, ainda que seja, eu costumo dizer, ainda que seja cuidando de um animal para não invadir um terreirão de feijão, de café, botando grão para uma galinha se alimentar, por exemplo. Né? Então, a criança também tem alguma participação. Outras estão lavando louça, outros estão preparando alimentos, outros estão para levar um recado para o vizinho, enfim. É só imaginar dentro da sua família como você ocupa desde as crianças até os mais idosos. O outro aspecto a ser considerado é a etnia. Isso também precisa ser considerado e respeitado especialmente pelos órgãos públicos. Entender que na agricultura familiar nós não temos só descendentes de determinada etnia. A agricultura familiar no Brasil ela é composta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, descendentes de indígenas, o próprio indígena, descendentes de europeus, você vai encontrar descendentes de africanos, pessoas que compõem a etnia, todo esse quadro étnico brasileiro. Nós temos um país de diversidade étnica, nós temos aqui várias etnias, consequentemente, várias culturas. Então, os órgãos, especialmente os órgãos públicos, precisam entender essa questão para não cometer erros, julgamentos errados, de achar que só etnia A ou B trabalha na agricultura familiar. Assim como a população brasileira é formada de diversas etnias, também a agricultura familiar, que é uma grande categoria em nosso país, é composta pelas diversas etnias que estão aqui, desde os povos originários, que nós chamamos de indígenas, os primeiros habitantes dessa terra, até os imigrantes de outros países que vieram para cá. O quarto princípio, participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimento familiares rurais.
Esse quarto princípio ele está bem prejudicado. Ultimamente a gente não tem feito reuniões, mesmo antes da pandemia, esse quesito já vinha sendo deixado bem à parte, né? Então é preciso que os agricultores familiares, as famílias da agricultura familiar, atentem para isso. É o quarto princípio da lei da agricultura familiar, que diz que é necessária a participação dos agricultores familiares na formulação e na implementação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Então, todas as famílias de agricultores familiares importam na definição das políticas públicas para essa categoria e na execução. Não podemos conceber uma categoria que, mesmo quando cria uma política pública, não participa na execução. E aí eu quero já fazer um link com o nosso bom programa PAA. A gente precisa ter muito cuidado para que a agricultura familiar não se afaste desse programa, não deixe esse programa à mercê de pessoas que, por vezes, até se aproveitam da política e acabam, vou usar esse termo aqui, invadindo o espaço que é de vocês, dessa categoria agricultura familiar. Fiquem muito atentos, estejam muito atentos a isso. O Programa de Aquisição de Alimento, ou do PAA, foi criado em 2003. O artigo 19 da Lei 10.696, de 2003, diz que o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, possui duas finalidades básicas. Primeiro, promover o acesso à alimentação. E segundo, incentivar a agricultura familiar. Observe que a lei que instituiu a categoria agricultura familiar foi criada em 2006, com o cuidado de fazer esse vínculo com a lei anterior, a lei de 2003, que instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, na lei que criou a agricultura familiar, ela foi vinculada, foi feito um adendo, onde diz que o abastecimento, a execução do Programa de Aquisição de Alimentos compreende como fornecedor, em outras palavras, claro, compreende como fornecedores do programa os trabalhadores da categoria agricultura familiar. Então, a exclusividade da categoria agricultura familiar fazer a comercialização de seus produtos, entregar seus produtos no PAA. É exclusividade no sentido de que o PAA, o programa PAA, só pode comprar alimentos da agricultura familiar. Só pode comprar alimentos da agricultura familiar. Então, se em algum momento vocês observarem algum outro tipo de agricultor, nós temos duas agriculturas no Brasil, a agricultura familiar e a agricultura patronal. Se em algum momento for detectado um indivíduo da agricultura patronal fazendo comercialização de sua produção no Programa de Aquisição de Alimento, isso precisa ser denunciado e está errado. O Programa de Aquisição de Alimentos precisa adquirir, tem que adquirir seus produtos, que ele vai usar num segundo momento, na sua execução. Os produtos adquiridos por esse programa, pelo PAA, só podem ser adquiridos na agricultura familiar. E isso precisa ser comprovado. Quando o agricultor familiar, em seu município, for fazer inscrição para comercializar a sua produção, ou parte dela, no Programa de Aquisição de Alimentos, ele, obviamente, tem que comprovar que ele é agricultor familiar. E ele faz essa comprovação mediante a emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF, ADAP. Portanto, se em algum momento um indivíduo que não é da agricultura familiar, que é da agricultura patronal, estiver tentando ou realizando a comercialização de sua produção dentro do programa PAA, algo está bem errado aí, né? Muito errado. Então, é preciso que haja também essa observação e que os agricultores familiares estejam atentos para que isso não aconteça. No artigo 19 do programa da lei que criou o Programa de Aquisição de Alimentos, artigo 19 da lei 10.696, de 2003,
A lei diz que fica instituído o programa de aquisição de alimentos, compreendendo as seguintes finalidades. Primeiro, incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de alimentos e industrialização e à geração de renda. 2. Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. 3. Promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável. Veja bem que esse item 3 ele é muito importante, um pouquinho extenso, mas muito importante. Ele diz duas coisas a ser observada. Primeiro, que esses produtos adquiridos pelo PAA, eles se destinam a pessoas portadoras ou em situação de insegurança alimentar e nutricional. É por isso que os produtos que vocês vendem no PAA são destinados a abrigos, a hospitais, a entidades assistenciais que tratam de pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar e nutricional. O outro aspecto aqui contido nesse item é que essa alimentação precisa ser adequada e saudável. Saudável é uma alimentação que não tem contaminantes. Isso é bem claro, né? A forma como você produz o alimento que vai entregar no programa de aquisição de alimentos, né? A forma como você produz essa mercadoria que vai levar ao PAA, ela é muito importante. Precisa garantir que seja um alimento saudável. Obviamente, o uso de agroquímicos é um risco. E se for usado erradamente em excesso, é mais grave ainda. Então, esse produto a ser comercializado no PAA, ele precisa ser saudável do ponto de vista químico, ou seja, não pode ter adição de agroquímicos, de venenos, e esse produto precisa ser saudável do ponto de vista da higiene da produção. Então, não se pode colher de qualquer forma, embalar de qualquer forma, ou levar para fazer a entrega do programa e botar em qualquer lugar onde ele possa ser contaminado. Certo? Então, é um item bem importante. Todos os itens são muito importantes, mas no artigo 19 da Lei 10.696 de 2003, que criou o PAA, esse artigo vai dizer as condições em que você pode entregar a sua produção, vender sua produção para o programa PAA. No inciso 4º do artigo 19, ainda diz que deve promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar. Esses itens todos foram incluídos por uma outra lei, né, para fazer esse vínculo. Todos esses itens que eu estou citando aqui, eles vieram a ser incluídos depois da criação da Lei da Agricultura Familiar. Passou-se um tempo, estudou-se, viu o pessoal encarregado de elaborar essa lei, viu que era necessário fazer algumas inclusões, né? Então, houve uma lei, uma terceira lei agora, né? A Lei 12.512 de 2011, que deu essas normativas, ou que garantiu essas normas. No item 5º do artigo 19 da lei do PAA, diz que também serventia do programa constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares. Mais uma vez, para quem tinha dúvida, né, esses estoques públicos de alimento para suprir populações em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional, esses estoques de alimentos que estão a cargo
dos órgãos arrecadadores, especialmente da CONAB, né, que é a Companhia Nacional de Alimentação, aliás, de Abastecimento, esses estoques públicos de alimento precisam ou obrigatoriamente têm que ser produzidos por agricultores familiares. Esses estoques que são, bem entendido, né, que são constituídos mediante a compra de produtos pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Eles têm que ser produzidos por agricultor familiar. Repare que aí, quando a gente começa a analisar as escolas, os hospitais, os presídios, com as compras da CONAB, para garantia de estoques, se a gente for analisar direitinho, a gente vai fazer é inevitável fazer uma pergunta. Se tem esse espaço todo para comercializar, por que comercializamos tão pouco no PA? Por que ainda é tão pouco? Né? Isso é um questionamento para vocês fazerem dentro das associações e das cooperativas e dos sindicatos da agricultura familiar, não no patronal, tá? É uma pergunta, um questionamento que todo agricultor familiar, homens, mulheres, meninos, jovens, idosos, precisam se questionar e questionar dentro de suas organizações, no seu sindicato da agricultura familiar, na cooperativa, nas associações. Se é tão grande o espaço, se tem tantos órgãos públicos que têm internos, que se alimentam todo dia, pelo menos 3 vezes por dia, por que é tão pouca a venda dos produtos da agricultura familiar via PAA? Preciso ir atrás dessa resposta, não é verdade? No item 5, diz que é papel também do PAA, no item 6, também é papel do PAA, apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da agricultura familiar. Também foi incluída em 2011. No item 7, diz que também é papel do PAA, função do PAA, fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. Por que isso? Ora, por que fortalecer circuitos locais, depois regionais e as redes de comercialização? Circuitos locais, porque não é justo que eu use este solo, esta terra, deste município, para exportar alimentos antes de abastecer quem trabalha na produção desses alimentos. Não é justo. E quando a gente comete injustiça, a resposta vem depois. Mais cedo ou mais tarde ela chega. Uma delas é o desabastecimento interno. Quando a gente prioriza as exportações, quando a gente manda comida para os filhos dos outros antes de alimentar os nossos, mais cedo ou mais tarde as consequências vão chegar. Então, a prioridade no produto que é comercializado via PAA é abastecer o local, depois o regional. Fortalecer esses circuitos locais significa fortalecer o diálogo, a interação entre grupos de agricultores, entre associações, entre cooperativas locais, regionais, e criar essas redes de comercialização. Além de vender para os órgãos que fornecem alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade, também as associações e as cooperativas devem se comunicar, criar suas redes de comercialização para que uma abasteça a outra. Por exemplo, uma cooperativa que produz leite e mandioca está em relacionamento, em rede com uma cooperativa que produz doces e pães, etc. Então, o que eu não tenho, eu posso adquirir daquela, o que ela não tem, pode adquirir de mim. Então, entre as próprias cooperativas já é possível fazer essa rede de comercialização entre si. Ainda no artigo 19 da lei do PAA, no parágrafo 1º, diz que os recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos formados nos termos deste artigo serão destinados integralmente às ações de combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional.
ou seja, a prioridade é ações de combate à fome, obviamente com populações, com pessoas, famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, observem que a nossa categoria, a categoria de vocês, agricultura familiar, e o programa PAA, tem um vínculo muito forte. O PAA, a priori, a princípio, não foi criado para a agricultura familiar, ele foi criado para combater a fome dessas populações em situação de vulnerabilidade aqui no Brasil. Mas em 2006, quando se institui a categoria agricultura familiar, que agora tem nome, né? Não é mais aqueles nomes debochados que se dava aos camponeses, agora nós temos um nome, agricultura familiar, isso é uma categoria instituída por lei. Então, a partir do momento que se institui essa categoria, se cria também políticas públicas para apoiar, fortalecer essa categoria. Uma delas é o vínculo da categoria com o programa já pré-existente, o PAA, criado em 2003. De forma que a produção que esse PAA, que esse programa vai adquirir, tem que vir da agricultura familiar. Então, esse é um dos mercados, ou é um leque de mercado institucional, porque através do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, você vai fornecer seu produto, pode fornecer para diversos órgãos públicos, né, entre eles hospitais, abrigos, presídios e assim por diante. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e que entendam que no final eu estou deixando um recado para a categoria, entendendo essa mensagem, esse recado, que vocês procurem preservar a categoria de vocês, não permitindo que esses direitos adquiridos a tanto custo sejam apagados. Quando eu estou dizendo isso, eu estou também alertando para que vocês sejam fiscais de vocês mesmos, sejam fiscais da sua categoria, sejam fiscais dos seus direitos. Não deixe que ninguém tire o que vocês conquistaram. Muito obrigada.